Por décadas, a caça à vida extraterrestre se concentrou em examinar o céu em busca de sinais de rádio fracos, até que um corpo celeste denominado 3I Atlas surgiu, desacelerando enquanto se aproximava do nosso sistema solar. De acordo com os registros oficiais, seu aumento de brilho deveria seguir leis físicas básicas. No entanto, em apenas 4 semanas, sua luminosidade cresceu 5 vezes além do previsto. Ao mesmo tempo, análises espectrográficas detectaram vestígios de metais tipicamente produzidos em fornalhas, e não apenas achados na natureza. E, contrariando todo o padrão conhecido de cometas, esse objeto mal desviou de sua trajetória, mesmo expelindo gás visível. Se o 3I Atlas for de origem natural, nada disso se explica de forma convincente. Se não for, talvez tenhamos presenciado o primeiro visitante interestelar guiado por inteligência. O que se esconde por trás desses indícios inexplicáveis? Telescópios de rádio dedicaram gerações varrendo os céus atrás de um único pulso artificial. Um farol, um sussurro, algum convite codificado de outro planeta. Mas, no vazio silencioso, outra via se revelou. De vez em quando, um corpo sólido atravessa o abismo entre estrelas e adentra o nosso sistema solar. Uma assinatura tecnológica em escala macroscópica, caso exista, se manifestaria assim. Não como um sinal, mas como um artefato físico. Desde os primórdios da astronomia moderna, somente 3 visitantes desse tipo foram confirmados. As probabilidades são impressionantes. Para cada 100 bilhões de cometas orbitando o Sol, apenas 1 ou 2 provém de outra estrela. Cada entrada é como um bilhete premiado no universo, uma oportunidade de detectar algo construído, e não formado naturalmente. A abordagem tradicional, centrada em emissões de rádio e laser, parte do pressuposto de que civilizações transmitem ativamente. E se a prova mais sólida for material, quieta e inerte, navegando pelo vazio? Objetos assim podem guardar dados, tecnologias e até propósitos muito depois de seus criadores terem desaparecido. Diferente de uma emissão passageira, um artefato macroscópico resiste ao tempo. Ele pode ser analisado, quantificado e, com sorte no momento certo, capturado. A escassez desses intrusos interestelares transforma cada detecção em um fenômeno global. Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, agora o 3I Atlas. Cada um representa uma chance única, uma sonda de uma era local que talvez nunca mais visitemos. Sua infrequência implica que até uma irregularidade isolada tem impacto profundo. O cosmos raramente concede segundas oportunidades. A visão inicial de SETI foi moldada pelas tecnologias de sua época. Pratos de rádio, processamento de sinais, a busca por padrões no ruído. Mas a revelação de Oumuamua alterou as regras do jogo. De repente, a procura por assinaturas tecnológicas abrangeu não só o que captamos auditivamente, mas o que cruza nosso caminho. O 3I Atlas não é mero cometa adicional. Trata-se de uma evidência em movimento, um emissário de outro sistema, e quiçá, se observarmos com atenção suficiente, um indício de que não estamos sós. Em 7 de maio de 2025, o satélite de levantamento de exoplanetas em trânsito TESS registrou um objeto tênue e veloz contra o denso campo estelar próximo ao centro galáctico. Na ocasião, nenhum aviso foi emitido. O sinal se perdeu em um mar digital de desordem estelar, seu deslocamento sutil demais para alertas automáticos, seu brilho diluído entre milhares de estrelas de fundo. Por quase um mês, o corpo prosseguiu sua jornada, registrado noite após noite em imagens de quadro completo do TESS. Cada captura acumulava mais um traço fraco em drives de arquivo. Só em 1º de julho o levantamento Atlas, operando de sua estação chilena em Rio Hurtado, identificou uma irregularidade. O objeto havia intensificado seu brilho de forma abrupta, multiplicando-o por 5 desde a detecção inicial pelo TESS. Ainda assim, sua posição se mantinha colada à bulba lotada da Via Láctea, uma zona famosa por ocultar eventos transitórios à vista nua. O Centro de Planetas Menores registrou o alerta e, em 24 horas, os observatórios mundiais se mobilizaram para investigações adicionais. Nos dias subsequentes, grupos vasculharam dados antigos. A instalação Zik Transit Facility e o Pan-STARRS revelaram imagens anteriores de fins de junho.
Seus arquivos exibiam o rastro do objeto enquanto ele avançava firme pelo firmamento. Amadores entraram na busca, examinando repositórios públicos, e suas descobertas preencheram lacunas de 14 de junho até o fim do mês. Cada ponto novo na sequência temporal enriquecia a curva de luz, expondo um pico de intensidade que superava qualquer justificativa geométrica simples. O responsável era o próprio céu. A chegada do objeto da direção de Sagitário fazia com que até os levantamentos mais precisos tivessem dificuldade em isolar seu sinal do ruído de fundo. Apenas após o anúncio de julho o panorama completo de sua atividade inicial veio à tona, graças a uma varredura forense por terabytes de dados arquivados. Para as equipes do TESS e Atlas, a detecção foi mais uma chama gradual do que um estalo isolado, acesa semanas antes de alguém notar a chegada de um intruso interestelar. Entre 7 de maio e 3 de junho, o 3 em Atlas aumentou seu brilho por um fator de 5, uma elevação que desafia o manual padrão para cometas distantes. A geometria convencional prevê apenas um ganho modesto, talvez 1,5 vezes mais luminoso, conforme o objeto se desloca de 6,36 para 5,46 unidades astronômicas do Sol. Em vez disso, medições fotométricas do TESS, ZTF e Atlas indicam um salto quinário, constante e duradouro ao longo de quase 0,9 unidades astronômicas de percurso. Os dados de cada levantamento se alinham, validados contra estrelas de campo e análogos solares sintéticos. As variações exibem sistemáticas inferiores a 1/10 de magnitude. Isso não se trata de um surto passageiro ou de um erro instrumental fortuito. A curva de luz, recomposta a partir de empilhamentos noturnos e exposições com rastreamento de deslocamento, delineia uma trajetória nítida que sobe de forma gradual, mesmo enquanto o objeto atravessa a densamente povoada protuberância galáctica. A 6,36 unidades astronômicas, não se espera atividade alguma. O gelo de água permanece sólido. O calor solar é uma lembrança remota. No entanto, a coma já se torna visível, e as medições da seção transversal de poeira saltam de cerca de 300 km² em maio para mais de 1.700 em julho. Os valores resistem à análise rigorosa, com barras de erro suficientemente estreitas para descartar dispersão aleatória ou confusão com o fundo como responsáveis. Ao acumular o fluxo, as probabilidades se inclinam decisivamente contra explicações puramente geométricas. O excesso de luminosidade requer uma justificativa que se alinhe tanto ao cronograma quanto à amplitude. Nenhum levantamento isolado, por mais profundo que seja, consegue elucidar a extensão da alteração. Os dados expostos não deixam margem para dúvidas. O 3 em Atlas já se manifestava ativamente e se destacava como anomalia antes mesmo de ingressar nos registros oficiais. A busca por respostas inicia-se com os números. Um aumento quintuplicado no brilho, superando todas as previsões geométricas, exige mais do que uma olhada superficial nos dados. Astrônomos examinam os culpados habituais, falhas instrumentais, interferência de fundo, uma visão afortunada através da protuberância galáctica. Cada hipótese é verificada, confrontada e, por fim, considerada insuficiente. A curva de luz se mantém consistente entre telescópios e hemisférios, com sua forma excessivamente fluida para um acaso e prematura para a atividade cometária tradicional. Alguns propõem que a velocidade de aproximação real do objeto possa ter sido subestimada, ocultada pelos campos estelares compactos de Sagitário. Contudo, mesmo após ajustes para aglomeração e recálculo da fotometria, o fluxo adicional persiste. Os cálculos simplesmente não se encaixam em um processo natural de queima lenta. Isso abre espaço para conceitos mais audaciosos. Será que o 3 em Atlas ativou propulsores? Uma manobra de frenagem artificial para igualar as velocidades do sistema solar? Trata-se de uma ideia marginal, mas o momento se adequa aos dados. Uma desaceleração controlada, realizada longe do Sol, explicaria o afinamento persistente e precoce sem depender de água, gelo ou voláteis conhecidos. Nesse caso, a atividade do objeto seria o indício de uma intenção deliberada, e não de um acidente. Ainda assim, para cada avanço especulativo, surge um contrapeso de prudência. O céu é famoso por iludir até os observadores mais meticulosos, e o ônus da prova é substancial.
À medida que o debate evolui, o foco migra para a composição química da coma, onde a pista seguinte pode estar à vista de todos. Espectrógrafos do VLT, sintonizados nos sussurros mais tênues de luz atômica, detectaram um enigma na coma do 3 e Atlas. Linhas de níquel, nítidas e bem resolvidas, emergiram sobre o ruído de fundo. Porém, o ferro, que deveria acompanhar em sincronia, estava ausente. A equipe em Paranal dedicou noites a rever calibrações, reaplicar correções Turing e confrontar com comprimentos de onda laboratoriais. A conclusão se manteve, e níquel presente, ferro inexistente. Nenhum cometa do Sistema Solar exibiu proporção semelhante. Na maioria, ferro e níquel viajam unidos, em uma aliança originada em núcleos de supernovas e planetesimais. A própria fotosfera solar contém cerca de 18 átomos de ferro para cada um de níquel. Inclusive entre os cometas mais poeirentos e ricos em metais, o níquel raramente supera o ferro por mais de um fator de 2. Aqui, a relação ultrapassa 15, quiçá 50, com as linhas de ferro afundadas abaixo do limiar de detecção. O grupo do VLT, sob liderança da doutora Sofia Cardinas, cartografou as transições de NIM em execuções de resolução moderada e alta. Taxas de produção pairaram em torno de 4,6 gramas de níquel por segundo a 2,85 unidades astronômicas, com limites superiores robustos para o ferro que empurraram a razão NIM-FE para além das escalas. Toda tentativa de extrair um sinal oculto de FE, empilhando exposições e sondando fusões sutis, resultou em vão. Mecanismos naturais enfrentam dificuldades para justificá-lo. A decomposição térmica de carbonila de níquel, uma molécula frágil que se vaporiza em baixas temperaturas, poderia elevar a liberação de níquel, mas a carbonila de ferro é menos propensa a se formar ou perdurar. Alguns teóricos invocam sputtering seletivo ou fracionamento exótico na formação de planetesimais. Outros, com maior ousadia, questionam resíduos artificiais, como superligas ricas em níquel corroídas por motores ancestrais, deixando traços na coma. Até o momento, o espectro não revela linhas de propelente, nem assinatura clara de combustível ou liga, apenas o níquel isolado e o silêncio do ferro. O balanço elementar está desequilibrado, e a procura por uma causa natural prossegue. Sob qualquer métrica, a trajetória do 3 e Atlas configura um paradoxo. Ajustes astrométricos de julho a agosto indicam um desvio de apenas 1 a 1,5 km por dia, mas um empurrão, mesmo enquanto a coma e a cauda se estendem por centenas de milhares de quilômetros atrás. Para cometas do Sistema Solar, a desgasificação funciona como um foguete. Jatos de vapor desviam o núcleo da rota, gerando uma aceleração não gravitacional mensurável. Mas aqui, os valores mal se alteram. O percurso é quase puramente gravitacional. A supressão desse efeito de foguete, ao acumular os dados, destaca-se de forma notável. O Boris, o último visitante interestelar com uma coma intensa, passou a uma velocidade de cerca de 100 km por dia, quase 2 ordens de magnitude superior. Até uma cauda modesta deveria impulsionar o núcleo, mas o 3 e Atlas resiste firmemente. A anticauda, o pó, os jatos visíveis surgem nas imagens. No entanto, a órbita permanece inabalavelmente inalterada. Modelos que consideram a perda de massa observada e a área de superfície prevêem uma alteração de trajetória bem maior. Os valores não se alinham. Se o objeto fosse uma montanha de gelo e rocha, a única forma de atenuar esse impacto de maneira tão total seria por meio de uma massa imensa, algo tão denso e colossal que nem os jatos mais potentes o deslocariam. Contudo, a fotometria e os perfis de brilho superficial impõem limites rigorosos ao tamanho do núcleo. Ele é grande, mas não de modo absurdo. Assim, a hipótese alternativa envolve controle, estabilização ativa, correções constantes ou uma casca que absorve ou redireciona a propulsão. Nenhum mecanismo natural conhecido explica integralmente a discrepância entre o que observamos e o que medimos. Cada atualização astrométrica reduz os margens de erro. A deriva mantém-se fixada logo acima de 1 km por dia, bem abaixo do limiar esperado pela física cometária. Os dados são evidentes. O 3 e Atlas atravessa o Sistema Solar como se fosse imune à sua própria atividade. A contradição é mecânica, não meramente numérica. No domínio dos corpos naturais, o movimento obedece à massa e à força.
Aqui, as leis se curvam, e o trajeto mal oscila. Entre os visitantes interestelares, o Borisov representa o caso clássico. Sua coma e cauda, abundantes em cianogênio e carbono diatômico, delinearam um arco típico pelo sistema solar interno. Os valores atenderam às previsões. A aceleração não gravitacional registrou cerca de 10-6 unidades astronômicas por dia, o que equivale a uma deriva de quase 100 km diários. Cada jato de vapor impulsionava o núcleo. Cada erupção se refletia na órbita. O Borisov agiu como um cometa deve, seguindo a física da perda de massa e do aquecimento solar. Já o Oumuamua, ao contrário, ignorou as normas conhecidas. Sem desgasificação visível, sem poeira, sem coma. Ainda assim, sua trajetória desviou-se bruscamente perto do periélio, com uma aceleração não gravitacional da ordem de 2,5 multiplicação 10-4 unidades astronômicas por dia. Isso representa 37,000 km de deriva. Tudo sem um único jato ou cauda para justificar. Sua rotação, constante em 3 voltas por dia, só aumentou o enigma. Os modelos falharam. Massa insuficiente para uma bola de neve. Movimento excessivo para uma rocha. Agora, o 3 Atlas surge no registro, mas no sentido oposto. A coma é inegável. A cauda se estende por centenas de milhares de quilômetros. E, no entanto, a deriva medida mal se percebe, entre 1 e 1,5 km por dia. Isso é 100 vezes menor que a do Borisov, uma fração de porcentagem da do Oumuamua. O efeito de foguete ausenta-se onde deveria prevalecer, surge onde deveria ser oculto. 3 objetos, 3 padrões, nenhum se encaixando no mesmo molde. O universo, ao que parece, distribui suas cartas imprevisíveis em pares de contrastes. O observatório Reuben está preparado em Cerro Pachón. Seu espelho de 8,4 metros pronto para varrer o céu do sul a cada poucas noites. Com o Legacy Survey of Space and Time, o LSST, o Reuben inaugura uma era de alertas precoces. Seu ritmo e sensibilidade garantem que o próximo visitante interestelar, seja cometa ou algo mais exótico, não passe despercebido em um campo estelar lotado. Os avisos serão emitidos em tempo real, oferecendo a profissionais e amadores uma vantagem inicial. Mas telescópios sozinhos não capturam todas as nuances. Os 2 últimos objetos interestelares demonstraram isso, e quando o 3 Atlas se iluminou 5 vezes contra o fundo da Via Láctea, foram astrônomos amadores que vasculharam terabytes de dados arquivados, montando a primeira curva de luz clara. Uma rede de cientistas cidadãos, equipados com montagens caseiras e software de código aberto, preencheram as lacunas entre as passadas das sondas. Seus relatórios ágeis transformaram imagens dispersas em uma cronologia, detectando atividade que se perderia no ruído. Agora, os riscos são maiores. Enquanto o Atlas contorna o Sol, cada noite é crucial. Campanhas coordenadas, varreduras noturnas do Reuben, Pan-STARRS no Havaí, Atlas no Chile e estações amadoras de Pretória Aperte formam uma rede global. Cada observador contribui com um ponto de dado, reduzindo as margens de erro, refinando os modelos. A próxima erupção, a próxima anomalia espectral, pode ocorrer a qualquer instante. Alertas iniciais se propagam por servidores Discord e grupos Telegram, ativando segmentos improvisados de telescópios grandes e pequenos. O apelo é direto, olhares no céu, monitoramento da curva de luz, perseguição do espectro, compartilhamento de frames brutos e pilhas calibradas. Nesse novo cenário, a descoberta não se limita aos profissionais. Cada alerta, cada imagem, cada medição aproxima-nos de capturar o improvável. Uma mensagem escrita não em rádio, mas em movimento, química e luz. Observações espectroscópicas do Very Large Telescope revelam níquel e na coma, observa-se ausência de ferro, o que configura uma assinatura atípica, ao passo que análises astrométricas indicam praticamente nenhuma aceleração não gravitacional, apesar da presença evidente de ejeção de gases. Por outro lado, 2 exemplares de Ion Boris apresentaram a deriva cometária clássica, e um Ion exibiu alteração substancial na órbita, sem qualquer sinal de degaseamento perceptível. Essas discrepâncias contraditórias continuam sem explicação nos modelos vigentes.
Não há indícios de manipulação artificial, embora as inconsistências físicas no trajeto de Atlas ponham em xeque as teorias estabelecidas. As pistas mais promissoras talvez surjam não na forma de transmissões, mas como corpos celestes cujo deslocamento mesmo subverte as previsões convencionais.